Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. Agora então vamos para o relato de hoje. Bem, o meu nome é Ivan e esse relato aconteceu comigo quando eu tinha 25 anos. Eu morava na cidade de São José do Rio Pardo, que fica no interior do estado de São Paulo. Esse acontecimento foi no ano de 2004 e a minha história começa assim. Eu morava com os meus pais nessa época e trabalhava de dia como qualquer brasileiro normal. Mas a minha experiência que eu tive nessa época foi uma coisa que mudou todo o meu jeito de ver as coisas sobrenaturais. Porque certa noite eu estava dormindo no meu quarto, até que de repente eu ouvi alguma coisa pulando o muro do meu quintal de casa. Parecia ser algum bandido fugindo de algo, ou então teria entrado na minha residência para assaltar ou coisa assim, eu pensei. Claro que na hora eu fiquei assustado com aquele barulho todo. E logo eu comecei a ouvir essa pessoa no meu quintal pedindo socorro desesperadamente. Logo meu pai saiu armado com seu revólver 38 e mandou esse invasor sair da casa dele, senão ele iria atirar. Mas logo meu pai percebeu que era um rapaz conhecido e era filho de um amigo seu, que morava ali mesmo próximo na rua. E o meu pai falou para esse rapaz entrar em casa e explicar o que aconteceu. E o que esse rapaz disse foi que ele vinha de uma festa e quando ele voltava para sua casa a pé, ele passou pela rua do campinho do bairro, que era perto de um matagal. E foi quando ele viu alguma coisa estranha, tipo um homem esquisito, olhando ele por detrás de uma árvore. Estava tudo escuro, mas deu para ver que não era uma pessoa, porque parecia ser uma criatura bem peluda, e fazia uns rosnados estranhos, mas que dava muito medo de ouvir. E de repente, essa criatura que estava em pé atrás da árvore, se abaixou e ficou em 4 patas, igual um animal. E essa criatura veio para cima do rapaz e correu atrás dele. E foi nessa hora que esse moço correu até a minha casa, que tinha um muro baixo na frente, e acabou pulando aqui dentro do meu quintal. Bom, não sei se essa história é verdadeira, mas depois de todo esse relato, ainda bem que esse rapaz conseguiu escapar do perigo. E o meu pai acabou deixando ele dormir em casa nesse dia. Mas chegando de manhãzinha, esse rapaz agradeceu meu pai e foi embora para sua residência. E o meu pai ficou desconfiado dessa história. E disse, se esse moço não mentiu, com certeza essa criatura que ele viu era um lobisomem. Mas passou-se mais ou menos um mês depois desse acontecimento. E aquele moço sempre confirmava que aquela criatura que perseguiu ele no campinho era um lobisomem mesmo. Mas certo dia eu estava com a minha namorada de carro perto desse campinho, aonde o lobisomem teria aparecido. E ali junto com a minha namorada, estávamos conversando sobre a nossa relação. E nessa conversa, a minha namorada se desentendeu comigo e saiu do carro. Eu chamei ela de volta porque era mais de 1h da madrugada, mas ela não quis saber. Disse que iria voltar sozinha para sua casa. Enquanto a minha namorada ia andando pela rua, eu vi alguma coisa estranha se mexendo no matagal, atrás do campinho. E vi 2 olhos brilhantes naquela escuridão, e achei estranho. Eu fui andando de carro devagarzinho na direção da minha namorada, e ao mesmo tempo olhando aquele ser estranho que estava no meio do mato andando. Olhei aquilo direito e percebi que era um animal bem grande e que começou a ir na direção da minha namorada. E nessa hora fiquei desesperado e a chamei e falei para ela voltar, mas como ela estava nervosa, nem ligou e continuou andando para a frente, sem notar o perigo que ela estava correndo. Nessa hora eu percebi que aquela criatura estava saindo do matagal para atacar a minha companheira. Eu acelerei o carro e acabei atropelando em cheio aquele animal, que com a batida do carro que eu dei,
E logo eu falei para minha namorada entrar no carro. E quando ela entrou no meu automóvel, eu fiquei curioso para saber que tipo de animal eu tinha atropelado ali. E quando eu saí do carro, eu vi uma coisa estranha. Era uma criatura muito grande. Eu não poderia descrever esse animal. Era uma coisa espantosa mesmo. Esse ser tinha um corpo muito parecido com um homem, mas era todo peludo, de uma cor acinzentada. E a cara desse animal era parecida com um macaco, mas tinha um focinho igual a de um cachorro. E as pernas dessa criatura eram igual a de um homem até o joelho, e para baixo tinha pés de cachorro. E os olhos dessa criatura eram bem amarelos, que chegavam a brilhar muito. E eu fiquei olhando que esse animal começou a querer se levantar do chão, meio que desequilibrado, mas logo caía no chão de novo. Essa criatura estava bem machucada mesmo, até que esse ser tentou de novo se levantar. Mas agora essa fera conseguiu ficar em pé igual uma pessoa, em duas pernas mesmo. Aí nessa hora eu me lembrei do moço que se escondeu na minha casa. E com certeza era essa criatura que tinha corrido atrás dele aqui pelo campinho. E também ele estava certo, porque essa criatura que eu acabei de atropelar é um lobisomem. Nessa hora eu estava espantado e com medo de estar perto dessa criatura. E a minha namorada, muito assustada e sem saber o que fazer nessa hora. Nem gritar ela conseguia fazer. Nesse momento, entrei no carro e fechei a porta rapidamente. Enquanto eu saía daquele local com o carro, eu vi esse lobisomem entrar no mato andando em duas pernas, para dentro do matagal, mas meio mancando e com muita dificuldade. Eu até pensei em passar com o carro por cima dessa fera novamente, mas espertamente esse lobisomem conseguiu sair a tempo da estrada e entrar na mata ao lado. Mas pelo menos eu consegui salvar a minha namorada daquele perigo. E logo cheguei em casa e contei para o meu pai o que eu tinha visto e o que aconteceu ali perto do campinho. Aí o meu pai não teve mais dúvida. Com certeza tem mesmo um lobisomem aqui na região. E de agora em diante temos que saber quem vira essa criatura, disse o meu pai. Ele falou mais. Como eu tinha dado um bom atropelo de carro no lobisomem, que saiu bem machucado, teríamos que procurar alguma pessoa na região que poderia estar internada ou se recuperando em sua casa escondido. Mas o meu pai então resolveu, quando amanhecer o dia, passar pelo campinho onde eu tinha atropelado o lobisomem, para ver se ele encontrava alguma coisa por lá. E ele não deixou eu ir, porque não sabia direito o que aconteceu, e que a polícia também poderia estar por lá e desconfiar de alguma coisa de mim. E nessa madrugada, passamos conversando sobre essa criatura. E claro, eu estava assustado com toda essa história. Mas quando estava amanhecendo o dia, o meu pai foi sozinho no local onde eu atropelei o lobisomem. E quando ele chegou lá, estava por ali o carro do resgate. E viu um homem na maca todo enfaixado. O meu pai disse que não conhecia esse homem e nunca ouviu pela região. Mas uma coisa estranha, o meu pai ouviu aquele homem atropelado falando assustado, para não deixar levar ele para o hospital, porque eles, que eu não sei de quem ele estava se referindo, estavam atrás dele para matá-lo. Bom, para mim poderia ser alguma organização do governo ou algo assim, que estaria envolvido diretamente ou indiretamente nesses ataques de lobisomem pelo país, e que nem sempre esses homens que viram lobisomem estão apenas escondendo as suas maldições, mudando de cidade em cidades, mas eles fazem isso também porque eles podem estar sendo perseguidos por forças governamentais que nós nem sabemos que existam. E nos outros dias, o meu pai foi visitar esse cara atropelado no hospital. E chegando lá, descobriu que esse homem foi removido do hospital e nunca mais foi visto. E que também não poderiam dar informações desse caso.
Bom, o fato é que eu fiquei com medo de receber também alguma notificação da polícia nesse período, pelo atropelamento da criatura, ou do homem, que seja. Mas parece que ninguém investigou esse caso. É como se nunca tivesse acontecido. Bem, se os lobisomens são coisas envolvidas do governo, ou se são fenômenos sobrenaturais, eu não sei. Mas que eles existem, existem. E eu tomo cuidado mais ainda agora, quando chega altas horas da noite. Bom, pessoal, eu vivo com esse relato na minha cabeça. E essa foi a experiência que eu tive com o lobisomem. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal.